Olá a todos, voltamos a fazer conversas de balneário, isto já praticamente um ano depois da última. Pronto, as coisas não têm corrido, nem sempre têm corrido, pelo menos, como nós queremos, mas enfim, não vale a pena chorar, para isso já basta o Loureiro chorar a dizer que vai para os Estados Unidos. Nós falamos em Estados Unidos, nem de propósito, estamos aqui com o David Silva, que pá, é um jovem, pá, acho que é jovem, não sei. Pelo menos o penteado dele indica que é jovem, que está precisamente, ou esteve e vai estar a viver uma aventura no futebol nos Estados Unidos, e nós convidamos-lo a vir aqui ao nosso estabelecimento comercial para falar um bocadinho sobre essa aventura. Pronto, pá, e vamos começar exatamente por aí, David. Fala-nos um bocadinho, pá, não precisamos de atacar já direto nos Estados Unidos, podes falar um bocadinho de como é que começa o teu caminho no futebol, e apresenta-te um bocadinho, o que é que gostas de fazer, pá. Para que estás a conhecer um bocadinho à malta que eventualmente não te conhece. O caminho no futebol, pá, começa um bocado como toda a gente aqui em Portugal. És puto, entras para o futebol, entrei com 8 anos, para São Joanense, na altura. Mas és de São João? Sim, moro em São João. E pronto, entrei com 8 anos, fui para São Joanense, depois joguei por aí, joguei no Sar, joguei no Feirense, no Mineiros. Normal. Sempre camada jovem? Sempre. Porque eu, quando fui para lá, ainda não era sénior, ainda era... Foste para os Estados Unidos ainda com que idade? Ainda era júnior. Tinha feito 18, ia para o meu segundo ano de júnior, quando fui para lá. Então vamos por aí, vamos começar por aí. Primeiro, como é que acontece os Estados Unidos aí na tua carreira, numa fase tão jovem? Foste tu que decidiste ir? Tiveste algum convite? Como é que funcionou isso? Pá, engraçado. Literalmente foi num domingo à noite, estava no sofá com o meu irmão, ele estava a dar scroll no Facebook e viu lá uma publicação de uma agência de que mandam jogadores para os Estados Unidos. E eu já tinha um caso na minha família, tinha o meu primo já que já estava lá há 2 anos, e ele disse: olha, tu é que podias ir para lá também. E eu, olha... Tipo, mas tinhas esse familiar teu que estava lá através de uma agência? Estava lá da mesma agência que me apareceu no Facebook na altura. E ele, em termos de brincadeira, disse: olha, vai para lá também. E depois aprofundámos isso, pesquisamos e eu vi que podia ser bom para mim. E na altura, meu primo falou com alguém da agência, eu falei com alguém da agência de lá e pronto, depois fizemos todo o processo. Nessa altura estavas a jogar onde? Estava na São Joanense. Estavas na São Joanense. E então, quando dizes depois que fazes todo o processo, na prática isso consiste em quê? Porque além da parte burocrática, eles eventualmente quiseram ver o que é que tu valias. Ou seja, depois vem um homem da agência, que é o que trata, pronto, da primeira parte, do primeiro contacto com os jogadores, os atletas. E eu falei com ele, contei a minha história, ele viu, na altura mandei-lhe um jogo meu, mandei-lhe uma série de coisas, mandei-lhe o meu processo, pronto. E ele disse que pronto, que seria interessante, que achava que eu ia ter oportunidades lá. E pronto, comecei a pesquisar mais, ele mostrou-me mais como é que eram as coisas, porque não é só ir para os Estados Unidos, há muita coisa por trás, lá está. E pronto, e depois fui a um showcase a Lisboa, na altura, da agência, fiz o meu vídeo cá a jogar e aí começou o processo de scouting. Eles são uma empresa, funcionam como empresa. Sim. Pá, tenho uma série de dúvidas quanto a isso, pá, e vou ser agora chato. Então vamos começar. Primeiro, esse showcase em Lisboa, o que é que vais lá fazer? É tipo um torneio? Ou seja, a agência tem os seus próprios jogadores, convida jogadores de algumas equipas de lá. Eram, não sei, na altura 5, 6 equipas e foi um torneio. Todas as equipas formadas por tipos individualmente? Sim, ou seja, eu fui para lá, por acaso na altura, aquilo foi 2 dias. E a minha equipa calhou, era só o pessoal daqui do Norte, que foi lá, nós na altura fomos de autocarro para lá e fizemos um torneio, que era fase de grupos, depois era meia final. Na altura, por acaso, a minha equipa até ganhou, aquilo foi porreiro, deu para conhecer alguns jogadores que já estavam nos Estados Unidos, mas vieram, porque esse showcase vêm treinadores dos Estados Unidos ver isso. E tu já tens, mas aí já tens também jogadores que já lá estão. Que já lá estão, mas querem procurar outra equipa ou só vão ao showcase porque a agência lhes pede. Para fazer número. Para fazer número.
Na altura, na minha equipa até tinha 1 ou 2 que já lá estavam e isso também eles para ajudaram, porque há sempre aquelas coisas que as pessoas que trabalham lá, os agentes te dizem, mas só quem vive lá e quem percebe aquelas coisas, pronto. E pronto, fez showcase, fizemos uns jogos, costumam ir muitos treinadores, mas era ano de Covid e na altura, naquele showcase não estavam muitos treinadores na altura. Eu lembro que eles tiveram que teve 60 treinadores, ou logo que foi. E Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. Mas e esses treinadores são treinadores de quê? Da universidade. Só da universidade? Da universidade, sim. E depois esses treinadores já ficam com indicações, mais ou menos da malta Sim. que querem, depois são eles que vão escolher ou é a agência que escolhe na mesma? São eles que escolhem, ou seja, os treinadores é que escolhem quem eles querem. Claro. Há sempre o processo que eu sei que, pronto, tinha confiança com os meus treinadores de lá e eles até me diziam, olha, o teu agente ainda agora mandam-me 5 jogadores para eu ver, uma coisa assim. Mas os treinadores é que escolhem, eles vêm-te jogar, gostam de ti, falam com a agência, falam contigo e pronto, é todo o processo. Isso é depois como se fosse jogar para um clube normal, porque o teu agente, ou seja, o meu agente encaminhou-me, ele dava-me sempre conselhos e muito porreiros nessa parte, mas depois eu é que escolhi o que é que achava que ia ser melhor para mim. E tu depois no final como é que tiveste várias propostas? Na altura ainda tive, porque ou seja, eu quando vi isso foi em março de 2021, quando eu vi isso, olha, uma possibilidade. E o processo começa em agosto do ano anterior, ou seja, por exemplo, tu querias ir em agosto de 2025, o teu processo poderia começar agora. Não tens de começar um ano antes, mas é o que eles aconselham. O meu vídeo na altura, porque eu precisei de vídeos a jogar, não tinha, ou seja, o meu vídeo ficou pronto em fevereiro, eu comecei a receber propostas em fevereiro e em março já tinha assinado pela faculdade que eu fui. Pronto, porque isto depois tem uma parte de estudos também, não é? Sim, claro. E como é que se faz essa... tu tens que fazer uma escolha de carreira? Tens que escolher um major, que lá chama-se major, que é um curso. E na altura eu não sabia bem o que queria ainda. E pronto, estou a tirar Business Management. Mas tu escolhes o teu major antes de escolher a equipa ou é depois de escolher a equipa tu vês, olha, tenho estas opções? Não, tu em quase todas as universidades tens, tens as opções todas. Okay. Ou seja, não é como aqui. Há universidades que são mais ligadas, por exemplo, a minha que eu fui agora, a segunda, era muito ligada às engenharias. Ou seja, porque há pessoal que vai para lá mais focado no futebol, há pessoal que vai mais focado na universidade. Eu era um misto dos dois, sinceramente. E o meu major é muito abrangente, ou seja, há em todo lado, por isso eu não tive esse problema, mas há sempre aquelas engenharias e essas coisas que aí sim tens são que mais ver, específicas daquela sim. faculdade. Muito bem. Então pronto, tu recebes a tua proposta, tomas a tua decisão, as tuas propostas, tomas a tua decisão por aquela, foste inicialmente para onde? Fui para Fort Hays University, que é no Kansas, no estado do Kansas, em Pronto. Hays. E como é que foi começar? Lá, a adaptação. Pois. Pá, não foi fácil, mas também não foi tão difícil quanto o que eu esperava. Quando saíste daqui já te tinham dito mais ou menos o que é que ias encontrar, já te deram algumas dicas? Sim, há sempre isso. Falei com pessoas, ou seja, essas pessoas que eu conheci no showcase, fui falando com eles, falando com pessoas que já estavam lá, com o meu primo, eles foram dando dicas. E pronto, a minha personalidade, eu sou uma pessoa tipo pá, depois vê-se, percebes? Então Claro. foi um bocado assim e correu bem. Correu tudo bem? Pronto. Fala-me lá dos primeiros dias. Como é que foi? Olha, eu vinha daqui, Portugal, Júniors da ADS, habituado a ter 3 treinos por semana, jogo ao fim de semana. Eu na primeira semana tive 17 treinos e um jogo. Na primeira semana. Tínhamos treinos tridiários, depois já toda a burocracia que tens que fazer, porque lá está a parte académica, tens que conhecer a universidade, tens que tratar disciplinas, ou seja, tu no meio dos 17 treinos tinhas aulas aí não tinha aulas ainda. As aulas, tu vais para lá 2, 3 semanas antes das aulas começarem, mas tens que conhecer, vais conhecer a universidade, tens que tratar, tens que fazer exames médicos, esse tipo de coisas, que pronto, era um bocado por aí. E ficaste a viver em instalações da universidade? No campus universitário. Pronto. E depois, mas isso, essa quantidade enorme de treinos, como é que o teu corpo se adaptou? Como é que reagiste a isso? No início não foi muito fácil, mas lá me fui adaptando. Porque lá está, eu aqui,
nunca tinha feito ginásio na vida, por exemplo. E cheguei lá e tinha muitos novos, mas também tinha muitos que já lá estavam, tinha muitos que vinham de outras universidades. Tinha poucos como eu, que era tipo completamente, que eu caí lá completamente de paraquedas, basicamente. E, por exemplo, na questão do ginásio gostou muito, porque eu nunca tinha feito ginásio na vida e estava a treinar com pessoas que já treinavam há algum tempo a sério. E eles mandavam-vos, vocês tinham um plano de treino de Tínhamos um ginásio? plano de treino. Nós tínhamos ginásio às 6h30 da manhã, ao meio-dia tínhamos um treino de futebol que era mais exercício de espaço, pronto, esse tipo de coisas, e à noite era outro treino mais jogo. E de manhã nós íamos para o ginásio, aquilo tem tipo umas máquinas, que aquilo tem lá um iPad com o teu treino, tens 2 ou 3 e depois vais coordenando os pesos e tem lá o teu treino, depois tinha 2 ou 3 treinadores tipo, da parte física. Sim, é muito, muito à frente. Portanto, um choque completamente, Sim, ou seja, comparativamente ao que vivias aqui. é completamente diferente. E depois, na altura das aulas, o número de treinos diários diminui? Diminuiu. Na Como é primeira semana era, lá está, como eu te disse, treino diário. Na segunda mas já era mais controlado. Na terceira foi quando começaram as aulas. E aí tínhamos bidiários sempre, basicamente. Mas era, no princípio, era de manhã, cedo e à noite? Nós tínhamos, era ginásio às 6, treino às 3 da tarde. Mas depois tinhas aulas a seguir ainda, ou já estava A minha feito? rotina era um bocado, eu tinha, depois quando começaram as aulas, tinha ginásio às 6h30, mas não era todos os dias. Agora já não é muito bem. Sim. Tinha ginásio às 6h30, depois ia à cafetaria, tomar um pequeno almoço, aulas, dependendo dos dias, 8h30, 9h30, acabava à 1 saía, ia para o ginásio por minha conta e saía do ginásio às 3, tinha treino às 3h30. E acabava o dia também. E aí acaba o dia, depois tens a parte de estudar, fazer. Claro, sim. Pronto, mas dia. aí, pronto, não tens a nível de futebol, não tens mais nada. Depois tens muitos eventos, tipo, há sempre qualquer coisa que tenhas que fazer, mas aí sim ficávamos livres. Pronto. E em termos falando mais especificamente do futebol, como tinhas dito, nunca tinhas feito o trabalho de ginásio antes. Nós já tivemos aqui malta americanos mesmo, na parte do basquetebol, e falamos sempre disto. Que diferença é que tu achas que a inclusão ou acrescento de um treino de musculação de ginásio na tua rotina de atleta acrescentou alguma coisa? Achas? Sem dúvida alguma. Ou seja, achas que era algo que devia também começar a ser incluído aqui Sem o dúvida, mais cedo possível? faz toda a diferença. Eu sentia, tipo, no início tu não sentes, ou seja, eu não sentia tanto a curto prazo, porque lá está, é como vês uma criança a crescer. O teu filho, tu vês a crescer, mas não notas tanto. Se tu vês agora e um ano depois, aí é que notas. E eu notava, tu sentes-te. Eu não me sentia tanto quando fazia, eu senti-me foi quando deixei de fazer, ou seja, acabou a época, eu depois ia jogar e já não estou, percebes, tu sentes muito no físico, conta muito, sem dúvida alguma. Porque eu depois chegava cá e jogava com as pessoas que estavam cá e sentia que estava muito melhor fisicamente e tu vês. E era os treinos, porque nós fazíamos mais prevenção de lesão, fortalecimento, e lá está, tu ao fazeres parece que aquilo não te vai servir, mas ajuda muito, sem dúvida alguma. Estamos a falar, por exemplo, achas, provavelmente, nem é questão de opinião, mas provavelmente estamos a falar de mesmo equipas técnicas muito mais profissionais, se calhar, do que aqui. Óbvio, o meu treinador, a profissão dele é treinador. Eu tinha o treinador principal, 2 adjuntos e depois tínhamos 3 preparadores físicos no ginásio que estavam lá para a minha equipe. E em termos de plantel, quantos miúdos é que estavam lá junto contigo? Quais eram as origens? Tinhas muitos americanos, muitos Na minha estrangeiros? primeira equipa éramos 32, acho eu, 16 eram internacionais e os outros americanos, e tendo em conta que tens alguns americanos que eles são americanos, mas Sim. Os pais são mexicanos, ou têm condescendente. Tinha muitos mexicanos que eles, pronto, já vivem na América, mas têm origens. Origem. E era uma equipa muito internacional, acho. E em termos depois de competição e performance, como é que correu esse primeiro ano? No meu caso, porque aquilo é assim, aquilo funciona também muito por, ou seja, estatuto, percebes? Ou seja, eu no meu primeiro ano, a adaptação
ou seja, cheguei lá, era dos únicos que, como o meu inglês eu não dominava, era só eu e mais 2, porque os outros eram internacionais, mas no país deles falavam inglês, Sei. ou já tinham estado em outra universidade, e isso custou um bocado de adaptação. Lá está, a coisa dos treinos não foi nada fácil, porque eu via que na primeira semana eu estava muito atrás dos outros, fisicamente, muito atrás. E demorei a apanhá-los, e não tive tantas oportunidades de início. Joguei na pré-época, e joguei os jogos de ranking, que são os primeiros jogos. Pronto, lá antes do campeonato tem jogos de ranking. E depois eu estava como terceiro central. E lá há uma coisa que é o red shirt. Que é, tu, se me jogares 1 minuto, perdes 1 ano de elegibilidade. Lá tu tens 4. Basta jogares 1 minuto num jogo, perdes 1 ano de elegibilidade. Se tu não jogares, aquele ano não conta. Ou seja, estás esse ano na equipa, não jogas os jogos oficiais, tens 4 anos na mesma. E falaram-me nisso, o treinador disse que ele disse, os centrais estavam lá já estavam lá há alguns anos, e falaram-me nisso e eu acabei por fazer isso. Ou seja, no primeiro Não ano jogavas. não joguei. Joguei jogos de ranking, não joguei. Não jogaste na competição oficial. Muito bem. Então passaste esse ano só a treinar? Basicamente. Na primeira metade do ano, porque lá está o campeonato lá, não sei se sabes. Não sei, mas tens que me dizer. O campeonato lá de futebol é de agosto a dezembro. Depois tens as outras modalidades, por exemplo, o ténis é de janeiro E a depois abril. não fazes mais nada? Tens jogos na mesma, mas lá está, não contam para o campeonato em si. Ou seja, tu andas de janeiro ou fevereiro, essa coisa que eu valha, até julho, Não, até maio, que é quando acaba até a maio, universidade. exato, sim, depois para, a jogar. Amigáveis, basicamente. Mas tipo, eles levam Mas aquilo a tu sério na isso mesma. podias jogar. Isso sim, isso E já podia jogaste? jogar. Isso joguei, sim. Pronto, sim senhora. Então, fim dessa época, o que é que aconteceu? E nessa época eu recebi uma proposta de outra universidade, que aquilo foi uma universidade que no Covid, pronto, o Covid para aquilo parou completamente, e aquilo foi o ano a seguir ao Covid, o ano que eu fui, e essa universidade não abriu no ano a seguir ao Covid. Iam abrir no ano a seguir, lá está. Ou seja, depois de eu estar lá um ano, eles fazem uma proposta, fui para lá, deram-me uma bolsa melhor, porque aquilo pronto, funciona por bolsas de estudo, deram uma bolsa melhor, era um programa de iniciação, e lá há escolas de 4 anos e escola de 2 anos. Era uma junior college, uma escola de 2 anos, o treinador falou comigo, eu achei que era uma boa oportunidade para mim, e decidi mudar para lá. Mas em termos de estudos não se altera nada, continuas no mesmo... Continuei com o meu major era o mesmo, as aulas transferem-se na mesma, só ia mudar, tu mudando de clube tens que mudar de universidade, Sim. porque lá está, aquilo é da universidade. Mas foste para onde? Aí fui para Wyoming, que é um estado assim, Sim, sim. e aí sim, já cheguei com um estatuto diferente, éramos 30 jogadores novos, ou seja... Depois começou do zero aí. Começou do zero aí, éramos 30 jogadores novos. Também muitos internacionais? Ou... Muitos internacionais também. Não sei se tantos como na outra, não sei especificar o número, mas metade, provavelmente. Com um balneário, assim, tanta gente, tantos internacionais, como é que é depois ali a dinâmica ali dentro? O pessoal... Sinceramente, como vamos para lá, vão pessoas de todas as partes do mundo, mas o pessoal vai todo ao mesmo. E aquilo acaba por ser a tua família, porque estás ali, estás com eles todos os dias. Mas não notaste diferenças culturais? Tipo... Isso, sem dúvida, que notas, mas vais-te adaptando e também como tens gente de todo o lado, tu não sentes tanto. Eu acho que, por exemplo, se eu fosse para uma equipa sozinho com 29 americanos, ia ser uma coisa, percebes o que eu estou a dizer? Mas sei, como tu vais para um sítio onde tem 15 americanos, mas também depois tem 5 europeus, 5 asiáticos... Não tinhas portugueses? Portugueses não apanham nenhum. Mas tinhas assim, então era assim uma mistura grande. De todo lado. Eu conheço pessoas de quase todos os países do mundo. É uma das coisas que te dá lá isso. Acabas por conhecer gente de todo lado. Pronto, já vamos aí. Essa segunda época, como é que foi? Aí já, individualmente, já correu bem. Comecei, lá está, já com um estatuto diferente, já estava preparado, já estava mais habituado aos treinos. Era capitão de equipa. Fiz os jogos todos, acho que a época toda saí 30 minutos, foi muito. Individualmente correu muito bem. Coletivamente classificavam 5 para os playoffs e nós ficamos em sexto a 3 pontos do quinto. Ou seja, o objetivo era ganhar supostamente, mas a meio
percebemos que Não ia dar. tinhas equipas já formadas de antes, chegaste ali 30 jogadores novos, 2 semanas, Não é fácil. não foi fácil, mas individualmente acho que não podia pedir melhor. Vocês jogam, esse campeonato é estadual ou é nacional? Tens regional e lá está, depois passas a nacional. E esse playoff era ainda dentro do regional ou já era do nacional? regional. Do regional. Ok. Pronto. E então, pronto, terminaste a época, como é que, entretanto, também, quanto tempo mais é que tiveste lá depois disso? Tive esse ano, Sim? acabou, a época acabou Foi agora? em dezembro, sim. Foi agora, dezembro, este último Sim, dezembro? este último dezembro. E agora, como é que estás? E agora estou cá, estava de férias, agora começam em agosto. E eu lá está, como eu fui para uma escola de 2 anos e já era o meu segundo ano, eu tinha que me transferir obrigatoriamente. Já não tinha elegibilidade para jogar nessa escola. E agora estava no processo de procurar outra universidade e recebi propostas agora para agosto e recebi uma proposta que o treinador não tinha bolsa para agosto, mas disse que tinha em janeiro, se eu quisesse ir em janeiro. E eu optei por ficar cá este semestre a estudar online e planeio regressar em janeiro. Mas já estás a estudar na nova escola? Estou a estudar na que estava ainda. Nesta, na que estava, na que estavas? Pronto. Mas então não podias ter ido simplesmente para lá e fazer... já não dava para jogar, não é? Já não tens elegibilidade. Pronto. Então agora, vais para onde agora? Qual é a escola? Ainda não está palavrado, mas ainda não está escrito, mas em princípio vou para Niagara. Está forte. Que é perto do Canadá. E já vai o Loureiro contigo. Para o McDonald's de Niagara. O Lareira aí acho que já vem. Que ele Olha, mas já conheces alguma coisa de lá? Tipo, já conheces alguns dos jogadores? Não conheces absolutamente nada? Vai ser do zero? O treinador dessa universidade foi noutro showcase que eu tive agora em janeiro. Dezembro. Aí foste outro showcase? Dezembro eles convidaram-me, sabiam que... Showcase aqui? Em Lisboa, sim. Em Lisboa. Eles convidaram-me, disseram que iam ter um showcase, perguntaram se eu queria ir lá e fui lá e esse treinador estava lá. Na altura eu falei com ele e fui mantendo contacto, tive outras propostas, falei com outros treinadores, depois voltei a falar com ele. Quando ele disse na altura que falámos para agosto, ele disse para agosto, disse uma bolsa que tinha e eu rejeitei. E depois ele voltou a falar, mas olha, em janeiro, pronto, e agora estamos nessa fase. No processo, sim. Sim, senhora. Mas no fundo e antes depois de falarmos ainda de outras coisas lá dos Estados Unidos, e olhando assim mais a longo prazo, qual é o teu grande objetivo no final deste trajeto? O meu objetivo, quando eu comecei, era, porque chegas a um ponto aqui em Portugal tens de escolher ou futebol ou a universidade. É um bocado, claro que há casos e casos, mas pelo que eu acho, pelo que eu vejo é um bocado assim. É cada vez mais raro. Pelo que eu sinto, tens que escolher um ou outro. E eu não estava preparado para isso ainda, não sabia que não queria deixar o futebol, mas também não estava num patamar onde podia estar só no futebol. E pronto, fui para lá, não na minha cabeça, tem muitas pessoas que vão para lá porque querem ser jogadores profissionais de futebol, querem atacar a oportunidade. E é um atalho. Eu não, eu fui para ter um plano B. Se desse no futebol dava, se der no futebol dá, mas se não der, tenho uma licenciatura, estou pronto para o mercado de trabalho e foi um bocado por aí que eu fui para lá e continua a ser esse o meu objetivo. E a realidade do futebol lá? Pronto, estás num patamar universitário, mas como é que é a realidade do futebol lá? Como é que é o jogo? Comparando, por exemplo, com o de cá? É difícil, por exemplo, se tu vires o nível, mais alto nível português e o mais alto nível americano, é óbvio. Claro. Que o português é melhor. Mas lá tu tens um bocado de tudo, porque lá está, tens pessoas de todo o mundo, tens pessoas que vêm de realidades completamente diferentes. Por exemplo, fui de lá, da São Joanense para lá, o meu colega de quarto era capitão da seleção de sub-18 da Irlanda. Ou seja, já apanhas pessoal de um nível diferente. E eu na minha equipa notava muito isso. Porque tinhas um jogador que era normal, tipo, aqui se calhar jogava na Distrital, nem isso, e tens outro que tu olhas e dizes o que é que este gajo está aqui a fazer. Cai lá de tudo, não é? Sim, cai lá um bocado de tudo, é exatamente isso. E depois notas um bocado isso, tu jogas contra jogadores que estão num patamar e outros que estão num patamar um bocado abaixo, mas o pessoal também, eu acho que se adapta um bocado.
Saindo um ao bocadinho do futebol e falando do dia-a-dia lá, qual foi o grande choque cultural que tu apanhaste, a diferença daqui para lá, no Sinceramente, dia-a-dia, extra-futebol? Os horários. Os horários de alimentação. Aqui estou habituado, por exemplo, a jantar às 9 da noite, 8h30, 9, 9h30, se tiver que ser às 10h30. Se queres estar com uma vida um bocado esquisita, não está? Português acho que é um bocado assim, mas Não, pronto. se for português lá da tua casa. 8h30, que horas é que jantas? Tudo que seja depois das 7h30, Pronto, é isso, é o que eu estou já a estou a dormir. Então pronto, então estás bem para ir para a América, tens que ir com o Loureiro. Pronto, Tens que ir com o Loureiro. Tens que ir com o Loureiro. Opa, mas tu a que horas é que tu jantas? 7h30, 8 horas no máximo. A minha é 8h30, 9. Aí, não. Eu até deitei mais 9h30 e eu estou tão velho. Pronto, lá janta-se às 5 da tarde. É? Não. Janta-se às 5 da tarde, também 5 da tarde também. Pois, lá Eu está. hoje ainda não comi nada, sólido quase. Andei a correr. Não, por acaso já. E eu senti isso que eu senti. Lá tens a cafetaria, Sim. tens pequeno almoço, Isso está incluído. almoço e jantar. E Está tu incluído. pagas? Não pagas? É a bolsa. É a bolsa. Está pequeno almoço, almoço e jantar. Ok. Está incluído. Ou seja, então, o teu pequeno almoço disseste que era a seguir ao ginásio. Portanto, estamos a falar de quê? 8? Sim. Ui, Por aí. Sim. Depende dos dias, porque há dias, lá está. Há dias que tens aulas às 10h30, há dias que tens Exato. aulas, há dias que nem tens aulas, há dias que tens ginásio, pronto. Mas partindo Mas- do princípio que tu saías do ginásio às Sim, 7h30. 8 horas, Era por 8h30, aí. pronto, era Ok. mais ou menos E para depois? Depois, também depende de cada um. Depois, Claro. depois a cafetaria está aberta das 11 às 3 Para o almoço. para almoço e depois abre das 5 às 7 para jantar. E eu no primeiro dia de treinos, no primeiro dia lá, nós tínhamos treino às 6h30 e a cafetaria abriu às 5. Se tinhas que jantar antes do treino. Sim, e eu pensei, era treino às 7, pronto. Sim. Eu pensei, última refeição do dia, vou jantar às 5, última refeição, tenho que comer. Pois. E comi. Cheguei ao treino, 2 minutos de treino ao mister. Fui para o balneário, que a barriga não... E foi uma coisa, foi aconteceu-me a mim, foi o primeiro choque. Mas depois, por lá está, habituavas. Depois eu jantava às 5h30 da tarde, E era 6 tranquilo. da tarde, e já era, pronto, Bem, mas era a minha rotina. Mas realmente é esquisito jantar às 5. Eu não tinha essa noção. Quer dizer, tinha noção. De vez em quando nos filmes eu percebo que os gajos jantam cedo porque depois ainda fazem outra refeição. Não fazem. Mas isso até é porreiro. É porreiro assim. Então. Às 5 também eu acho que é muito exagerado. Às 5. Às 5 é muito exagerado. Mas era, tipo, por exemplo, nós saímos do treino às 5, 5h30 e o pessoal, em vez de ir para os quartos, ia direto jantar. E pronto, ficou... Sim, mas aí faz sentido. Agora se tivesse treino às 7, Mas isso aconteceu na primeira semana. Só. tinhas que jantar mesmo muito cedo. É. Porque. Mas e depois, a palavra que me está a vir à cabeça é fome. Eu janto às 7h30, 8 e depois ainda como lá outra está. vez antes de ir para a cama. Lá está, tinhas mais uma refeição. Pronto. Mas eu também, tendo em conta que eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, ia dormir um Pois bocado também mais tens de cedo. dormir mais ou seja, cedo. tens- Sei. Mas e o que eu comecei a fazer depois, que nós fazíamos, era... íamos à cafetaria, pedíamos um takeaway, tínhamos a comida lá dentro. A hora que saímos de treino, às 5, 5h30, fazíamos um lanchezinho, ovos, essas coisas. E depois, à noite, Comias o que levavas. comíamos o que levávamos. Boa Foi estratégia. como nós começamos a fazer. Mas antes fazia ao contrário. Jantava essa hora e depois, às 9, 9h30, fazia uma Mas ceia. como tu, devia de haver outras pessoas com o mesmo problema, porque, por exemplo, se calhar os outros europeus Sim, têm o mesmo problema. muitos. E haviam alguns que sofriam mais que eu. Tem Claro. os meus amigos lá, eu estou habituado a jantar às 10 e esse passou um bocado mal. E ao contrário, coisas inesperadamente boas da diferença cultural. Olha, eu acho que a forma como eles te acolhem lá. Eu estava à espera de, pessoal, ver aquela cena nos filmes, aquelas vezes Seres as um coisas bocado universitárias, tipo o bullying, essas coisas. E eu não fui com medo disso, mas pensei, olha, se calhar até há isso, mas não. Fui muito bem adaptado. Lá está, tu tinhas relações tipo de uma semana, que eu acho que isso não acontece em Portugal, tipo, de uma semana que parece que já conheces a pessoa há anos, ou seja, eu fiz amigos lá muito rapidamente. Uhum. E acho que isso foi Mas um isso ponto muito positivo. Isso pode ser também, se calhar, porque estarem todos ali envolvidos naquele meio. Por Também. exemplo, extra futebol. Mas, por exemplo, eu na minha segunda universidade tinha uma host family. Ou
Ou seja, pessoas que se candidatam para te receber. Para te receberem. Ou seja, eu estava nos dormitórios na mesma, mas tinha ali uma host family que quando eu precisasse de alguma coisa, eles estavam lá e eles convidavam-me para jantar em casa deles. Por exemplo, eu lá não tinha carro, eles às vezes eu queria ir, não sei, ao barbeiro, eles diziam se eles levavam-me quando eu precisava. Às vezes, por exemplo, ir às compras, tipo, pronto, tens de comprar sempre as coisas para ti, comida para teres no quarto. Eu ia sempre com os da minha equipa que tinham carro, mas eles perguntavam sempre se era preciso e estavam sempre E o lá, nível de vida é sempre difícil? Em termos de custo de vida, as coisas são muito mais caras, como é que é? É para o Loureiro saber que ele vai para lá. Esta é mais para vai lá. ser para a massa, para Niagara, vai empardar a catarata. É assim, também depende de onde tu vivas, porque os Estados Unidos Claro, é são muito grande. gigantes. Ou seja, o salário mínimo na Califórnia é uma coisa e o salário mínimo em Kansas é outra. Mas o que eu acho é que... E o custo de vida também. O custo Acho de vida que na também, lá Califórnia está. é impossível. Ou seja, as coisas são mais caras. Como é que eu ia te explicar isto? Se calhar em Portugal são 2 vezes mais caras que em Portugal, mas ganhas 3 vezes mais. Percebes o contexto? Ou seja, por exemplo, o estilo de vida onde eu vivia, eu acho que é tão caro como em Lisboa, por exemplo, neste momento. E lá ganha-se muito mais do que ganhas em Lisboa. Eu ia jantar e pagava $20, $25. Quem me dera. Às vezes. Também ia jantar e pagava $50. Depende do sítio, não é? Depende do sítio, como aqui em Portugal. Podes ir jantar por 10€, mas também podes ir jantar por 200. Mas lá está, depende muito, mas lá está. A melhor forma que eu tenho para explicar isso é as coisas são 2 vezes mais caras, mas se calhar ganhas 3 vezes mais. Ganhas mais. Muito bem. E em termos de lazer, como é que passavas lá os teus momentos de folga ou com os amigos, ias à noite, como é que... Normal. É como aqui? Como aqui, mas tendo em conta que vives num recinto universitário. Não somos universitários como em Portugal, que tens festas académicas. Está tudo aberto. Às quartas-feiras. Tu podias andar por onde querias. Tipo, sim. A minha primeira universidade, eu arrisco-me a dizer que era quase o tamanho de São João da Madeira. Pois. É entre dormitórios e tudo. É enorme. A minha tinha 6, 7 mil alunos. A escala. Todos ali a viver? Ou... maior parte. E é pequena, atenção. Pois, é pequena. comparado aos outros. Comparado a algumas. Opa, é normal. Lá sexta-feira, quando tínhamos que sair, saímos. Mas lá também há uma coisa. Quando começa a época, nós jogamos 2 vezes por semana. E às vezes tinha jogos tipo ao quinta e ao sábado. E o jogo é a 10 horas de autocarro de onde tu estás. E tu vais para estágio na quarta-feira e só chegas no sábado à noite ou no domingo de manhã. Ou seja, havia ali semanas que quase não estavas na universidade. E em termos de estudos, isso é tudo conciliado, não é? É tudo conciliado. Mas, por exemplo, os tipos que não estão no futebol e que são da tua turma, estão a ter aulas normais? Estão a ter aulas normais, sim. Discriminação do cara. Mais perto que a gente tem disto é ir ao corta-mato. É um bocado, só que nós tínhamos corta-matos de 2 em 2 semanas. Pois, exato. Mas é tudo mas tem essa burocracia também, tens que avisar, tens que mandar o teu calendário de jogos aos teus treinadores, que é para eles saberem quando é que vais estar fora, tens que avisar, mas lá está, eu acho que eles ajudam muito, ou seja... A estrutura está montada para aquilo. Tipo, e se tu és atleta, para todos é facilitado, ou seja, tens professores, lá tens explicações grátis, por exemplo, tens tipo pessoas que se candidatam para dar explicações. E eu também, porque lá está, eu fui para uma cidade pequena. A minha universidade tinha 6 ou 7 mil alunos e a universidade tinha 25 mil pessoas. A cidade tinha 25 mil pessoas. Só que é uma cidade e a cidade mais perto daquela era quase a 1 hora de carro. Percebes? Ou seja, aquilo é como se fosse uma aldeia. Aqui em Portugal não há essa realidade, porque tu a 10 minutos estás em qualquer lado, mas lá para ir a qualquer lado é meia hora. E ou seja, eu acho que as pessoas acolhem muito e tipo... É o meio mais pequeno. É o meio mais pequeno, então acho que percebes o que eu estou a dizer. Sim. E lá está, ajudam muito, os professores têm horários no escritório deles, em que tu, se te quiseres, podes ir para lá falar com eles, o que tu precisares. Ou seja, há muita ajuda nesse aspecto. Ou seja, se perdes uma aula, tu depois podes ir para o escritório do teu professor e ele vai-te dar a aula, vai-te dar o que tu precisar, vai-te dar o material que tu precisar. Encontras algum... Pronto, até agora temos falado, parece-me que estás bem, estás enquadrado. Algum ponto negativo que encontres nesta experiência? Alguma coisa que tu te arrependas?
que eu me arrependa, não, mas claro, estás longe da família, lá está. Isso é o óbvio. A mim correu, a mim, por exemplo, eu estou a dizer a minha experiência, Claro, a minha pessoal. experiência pessoal, porque eu adorei estar lá e Mas planei voltar, mas tenho, por exemplo, tenho amigos que desistiram. Exato. Tenho um que conheci que ele foi lá um ano e desistiu, mas na cabeça dele ele só queria estar lá um ano, só foi para experimentar e vir embora. Tenho um amigo que agora está a fazer online como eu, que ele é um argentino, que ele até me veio visitar, veio cá a Portugal agora. E ele esteve lá como eu, estivemos nas mesmas universidades. Ele agora voltou e não quer regressar, quer só acabar online. Ou seja, tens tudo. Porque, lá está, nós aqui estamos habituados a cultura diferente. Estás aqui, lá está, queres ir ao Porto, vais ao Porto, que tens sempre alguma coisa para fazer. E lá é um meio mais fechado, E mais ou seja, percebes? E há pessoal que não se adapta bem, ele, por exemplo, era muito ligado à família e lá está, não correu tão bem para ele. Sim, lá está. Mas é como tu, eu tenho amigos que não querem sair de lá, não querem viver lá, não tencionam voltar para casa. Isso também depende de como tu te encontres na tua casa. Sim, exato. Muito bem. Olha, e então tenho só mais duas coisas para te perguntar. Nesta meia época que vais estar aqui ainda, não te planeias jogar? Como é que vais fazer para manter a forma? Ainda não tenho clube, mas tenciono ir para algum lado. Não posso estar parado. Meio ano parado, mas sim. Mas ainda não tens... Já te falei com alguém, mas ainda não sei certo. Muito bem. Qual é que vou. E a outra coisa é, de certeza que há malta que quer fazer a mesma coisa, ou se calhar nem lhe passa pela cabeça fazer a mesma coisa, que conselhos é que dás? É assim. Também não sei se queres deixar o nome da agência. Sim, a minha agência é Next Level. É a melhor forma que tem para ir, porque dá para ir para lá por ti, sem uma agência, mas é muito difícil. Precisas mesmo de. Mas isso é um serviço que é pago ou eles vão buscar uma. Sim. Tens que pagar? Ou seja, vais pagando, mas também pagas se entrares. Ou seja, sei, exato. Percebes? Ou seja, imagina, se houver agora um miúdo de 17 anos que queira, mas por alguma razão não recebe convites, pagou alguma coisa, mas não pagou tudo. É isso? Exatamente. Eu tive amigos, na altura, 2 ou 3 que se inscreveram tal como eu e fizeram o processo todo como eu, até ao ponto de ter vídeo, e alguns não tiveram propostas, outros tiveram, mas não era o que eles esperavam e acabaram por não ir. Até tenho um que não foi na altura e agora, passado 2 anos, recebeu uma proposta e já está lá. Pronto. Mas lá, isso tens de estar aberto para tudo. Se decides ir para uma coisa destas, eu acho que tens de estar pronto para tudo. Mas bem. Lá está, se falarem com a minha agência, Next Level, ou com outro, eu gosto da minha, sempre me trataram bem. Por acaso acho que isso apareceu-me. Acho que essa cena... Agora é muito visto. Isso acho que na altura eles têm cada vez mais... Tem muita gente agora. Isto é uma agência... A agência é portuguesa ou é internacional? É portuguesa. Ok. E, por exemplo, na altura eu tinha muita confiança com o meu treinador e ia muitas vezes para o escritório dele, falar da equipa, tratar o treinador de lá. Da primeira escola que foste? Mais na segunda. E eu vi, eles tinham uma aplicação que é uma aplicação que é a Allianz, que tem as agências, a maior parte das agências da Europa disso, de estudantes atletas, e tu chegas lá, metes centrais e aparecem todos os centrais. Aquilo basicamente é como se estivesses no FIFA à procura de um jogador e metes lá centrais e aparece a lista de tipo escardinho, e aparece a lista de escardinos e é assim também que eles procuram jogadores. E ele na altura mostrava-me isso, só os treinadores é que têm acesso a isso, mas ele mostrava-me isso e funciona um bocado por aí também. Muito bem. Pronto, é isso. Olha, muito obrigado por teres vindo cá. Muito sucesso, corra tudo bem. E que vais lá para a MLS e depois a gente vai lá fazer comentários. E que leva o Loureiro. Não, o Loureiro já está. Não, nessa altura o Loureiro já vai estar lá a vender, a dar aquela do hambúrguerzito. Olha que dá para fazer muito dinheiro a fazer isso também. Não sei, não faço a mínima. Lá, tudo que eu conheço dos Estados Unidos é de lá, quem quiser trabalhar lá, se quiseres trabalhar, tu ganhas dinheiro. Mas também dizem que é difícil arranjar emprego. Não é. Arranjar emprego não é. É difícil arranjar os papéis para poderes arranjar emprego. Pronto. O problema é esse. A maior parte deles, o que é que faz? Ou vais para lá, ou arranjas mesmo, vais para lá já com um visto,
ou então vais para lá de férias e tentas... Que isso é arranjar. difícil, isso eu sei que é É difícil. difícil. Agora ir de lá aqueles 3 meses... 3 meses e depois E depois tentar arranjar lá? arranjar, ou vais para lá e casas-te com alguém. Isso, Acontece. no meu caso vai ser difícil. Mas para o Loureiro ainda dá. O Loureiro dá. Mas não, mesmo- podes ter mulher e casar-te na mesma. não é difícil não é por causa disso. É difícil ok, arranjar mulher. O Loureiro é um gajo charmoso, ele dá. Agora, gajo para mim alto. era difícil por causa disso, porque eu tomara eu arranjar esta. Mas pagas, cara. Existe isso. Também dá. Ilegalmente, mas não. Pois, mas por exemplo, então, agora falando dessas merdas, e o Loureiro deve saber que ele é meio gajo ilegal. Tu se fores, vou lá 3 meses, arranjo trabalho. Mas esse trabalho, eu nem posso arranjar trabalho lá nesses 3 meses, legalmente, não é? Tipo, eu não posso... Eu não tenho a certeza absoluta. Não tenho Eu a acho que o certeza que absoluta, acontece mas é acho o que pessoal, não. o pessoal que vai para lá por 3 meses, isto é as histórias que eu ouvi, o pessoal que vai para lá por 3 meses arranja trabalho e depois fica lá 5 anos a ser procurado pela polícia. Não és procurado, mas já não podes sair do país. Pois, sim. Mas eu conheço tens casos 3 meses para trabalhar lá, tens de ter o visto. Não, é isso que eu Sem estou a visto, dizer. não Tu descontas, estás lá 3 estás lá meses. ilegal. Mas, por exemplo, eu tenho um caso que um amigo meu, as primas dele estão lá a fazer babysitting. E elas, aquilo é uma agência de babysitting, ou seja, Mas elas contratam mesmo sem papéis, não é? mas elas sem papéis, ou seja, elas tiveram lá um visto de 6 meses que lhes deram e elas estiveram lá a trabalhar e depois elas agora estão num ponto que estão lá, estão bem, fazem o que elas quiserem, viajam entre lá, mas saírem do país, não podem entrar porque não têm o visto. Mas não, aquilo é... Mas ao fim de muito X difícil. tempo, lá sem seres catado, sem saíres do país, aquilo acho que ficas com uma cena És qualquer. ilegal, és ilegal. É ilegal. Sim, mas ao fim de X tempo, acho que dá para pedir. Não sei. Pá, isso eu já não sei. Isso são de merdas que um gajo ouve dizer. Tem um caso, tu depois lá encontras tudo, tens pessoal de todo mundo, tens histórias de tudo. Claro. O que é que há? Lá sabes que os mexicanos, o que Claro. dizem que eles fazem, Os aquilo é sul-americanos. real, que eles vão a nado, sobem Claro. morro, não sei o quê. Eu tenho um rapaz da minha Mas isso não é equipa, preciso ir para lá, pá. Mas sim, mas sim, tinha um rapaz da minha equipa, mexicano, que uma vez estava a falar com ele, um gajo porreiro, estávamos a falar, e ele disse que estava lá ilegal. E eu, mas como é que estás ilegal? Estás aqui aos anos. E eu, e quando é que tu vais ia estudar. Pois. Não, isto é capaz de pois, esquisito. isso é que lá Porque está. tu aqui, por exemplo, aquilo que eu falo de agências de babysitting, uma empresa daqui que faça isso, é apanhada logo. Yeah. Não é logo, mas é apanhada. Mas isso não sei se isso não, eles são legais, estás a ver? Ou seja, eles já Sei. esse é do babysitting, Sim, sim, mas sim. depois chega a um ponto que tu mesmo não Sim, tendo sim. visto, eles continuam lá, estás a perceber o que eu estou a dizer? Mas E o teu colega o diz. meu colega, e ele disse que estava lá, que estava ilegal. E eu, mas lá está, penso como tu estás a estudar, Como é que fazes uma fazes vida normal, matrícula? Exato. que tu tens carta de condução, tipo, estás a ver? Ou seja, Pois. como é que isso é possível? E eu, e quando é que tu ficas legal? E ele, quando a minha irmã fizer 18 anos. E eu, pronto, que idade é que tem a tua irmã? E ele, 5. E eu, Mas porquê? não Epá, percebo, tudo é muito meu. esquisito lá, tipo, esse tipo de coisas. Por isso é que, pá, e agora falando abertamente, o Loureiro quando estava a dizer, pá, eu estava a ver o meu sonho, pá, também é um bocado o meu, eu já disse várias vezes ao Loureiro, se quando era novo, se aparecesse, mas eu não sei jogar, mas se me aparecesse a oportunidade também gostava de ir. Mas aquilo lá também é um bocado esquisito, Sim, sim. não é assim O um meu paraíso. O meu sonho não é fazer aquilo que ele está a fazer. Eu, com 18 anos, se houvesse a oportunidade na altura, ir para lá jogar para a universidade ou coisa assim do género, era uma cena que eu curtia. Agora não, isso agora. Quero lá ir, é um país que eu gostava de conhecer e ponto. Eu tenho a panca de viver lá, ou gostaria de viver lá durante um tempo, a ver se realmente era fixe, para se me adaptar. Mas também há muita coisa que tu vês lá que aquilo também... Claro que sim. Mas o estilo de vida em Portugal é melhor. Não é que lá seja mau, parece que pessoas que vivem em outros países, mas Portugal, tipo, eu acho que nós estamos muito bem servidos. Eu acho que toda a gente que eu ouço falar... Mas quem nunca saiu de cá não Pois, pensa é assim. isso. Tu quando sais de cá é que percebes... Eu já gostava muito de Portugal, mas depois de sair é que gosto mesmo. E agora... Neste momento o sonho é conhecer uma ou duas cidades lá nos Estados Unidos e está-se bem. Pronto, Está vais para o feito. McDonald's. Mas o choque cultural é grande. É grande lá. Mas... Mas agora já fazes parte, pá. Daqui a pouco já Sim, tens agora, lá está, nacionalidade. para mim é normal. Lá está, eu estava lá há algum tempo e eu, tipo, o pessoal dizia, que cena, estás na América. E eu, mas Para ti, exato. para já mim lá estás está, pronto, opá, vivo lá. Para ti viver aqui, estás em E Portugal, e que tens cena. muitos estrangeiros que chegam Que não é? cá e que dizem-te isso. Ah. Temos muita sorte de viver cá e nós queremos a sair. Ah. Mas isso é assim É todo como lado. tudo. É como tudo. Exato. Olha, mais uma vez obrigado, pessoal. Pronto, está aberta a época, não é? Agora a ver se não voltamos antes de fazer um ano. Outra vez. Até à próxima.